Geração, relembrando a vida de um profeta. Memórias e imagem de pessoas que foram testemunhas de muitos dos eventos ocorridos durante os 33 anos do ministério de William Marlon Branham. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará as tuas proezas. Lee Wiley nasceu 28 de setembro de 1914. Ele morreu 22 de junho de 2012. O editor de uma exposição das 7 eras e organizador das campanhas da década de 1950. A primeira vez que eu vi o irmão Branham foi em 1947, em Burnaby, na Colômbia Britânia. Havia um pequeno anúncio no jornal local dizendo que o irmão Branham estava pregando em Cranbrook. Ele estava tendo reuniões tremendamente bem-sucedidas e ele estava diagnosticando o que chamamos hoje de discernimento. Mas naquela época eu não estava familiarizado com essa palavra ou com qualquer coisa nessa linha. Minha esposa ficou entusiasmada. Já no primeiro momento ela disse: "Nós temos que ir." Eu disse a ela: "Bem, você pode ir, mas eu não vou." Ela disse: "Este homem conta às pessoas o que há de errado com elas." Eu disse: "Eu tenho visto pessoas por telepatia mental ou algo assim. Quem sabe o nome das pessoas? Sabe o que está em suas mentes e responde suas perguntas." Eu não o chamei de diabo, mas eu disse: "Existem espíritos que podem fazer determinadas coisas." Eu disse: "Vá em frente." Eu não vou. Então ela foi com uma amiga e voltou com um relato surpreendente e disse: "Você tem que ir." Eu disse: "Eu não tenho que ir." Mas eu acabei indo, porque um pregador amigo meu veio e disse: "Lee, acho que vou te levar para ver o irmão Branham." Bem, se fosse qualquer outra pessoa, eu teria ido. Vai empinar pipa, mas eu não pude resistir porque ele era realmente um bom amigo. Nós nos assentamos na galeria e quando o irmão Branham veio à plataforma, ele disse: "Agora esta é a última noite do encontro e nós ainda temos muitos cartões de orações que foram distribuídos. Eu quero fazer uma proposta e só quem tem os cartões pode votar. Você pode ver 25 milagres garantidos dos piores casos presentes aqui nessa noite. Ou todos vocês podem passar pela fila de oração, onde 60% dos casos vão ser curados. Eu quero ver as mãos daqueles que têm os cartões. Quantos querem ver os milagres?" Bem, eu estava gritando por dentro, porque quem no mundo já havia ouvido falar em 25 milagres garantidos? Nem Jesus disse isso. Eu garanto 25 milagres. Ele disse que poderia garantir um por vez, como quando ele curou o paralítico em Mateus 9,5. Eles votaram que todos iriam passar pela fila de oração pelos 60%. E começaram a fila de oração. A coisa mais surpreendente foi que havia cerca de 200 ou 300 pessoas e não houve um que não saiu curado. Cada pessoa muda falou, cada pessoa surda ouviu, cada pessoa cega pôde ver. Até mesmo aquele que estava com o corpo retorcido como espaguete cozido foi curado instantaneamente, restaurado. Então não foi apenas 25 milagres, foi mais, para centenas. Naquela época eu não estava pregando e não tinha intenção de voltar a pregar. Mas quando ele começou a orar, eu vi aqueles milagres e eu não conseguia parar de chorar. E gravei de forma indelével em minha mente, sem voz, mas como que com uma caneta de aço escreveu em minha mente:
Se alguma vez você vai ouvir alguém, este homem que você ouvirá. Então eu arquivei esse acontecimento em minha mente e deixei-o guardado lá. Quando eu disse, eu havia pregado antes, mas as finanças estavam tão difíceis que eu tive que parar por um tempo para poder ganhar mais dinheiro. Mas no processo eu fiquei muito doente. Minha vida estava terrivelmente desgraçada. O médico me disse que eu tinha o que ele chamava de tuberculose na hipófise, mas eu não havia contado a ninguém sobre isso. Então um dia, um pregador unicista que eu tinha conhecido no passado ligou e perguntou se poderia vir orar por mim. Depois que o irmão Brana veio, bem, parecia que todo mundo estava discernindo. Então, quando esse homem colocou suas mãos sobre mim e disse, você tem tuberculose na hipófise, eu disse, isso é certo. Ele orou e eu fui curado instantaneamente. Bem, eu sabia que eu não podia deixar minha Bíblia na prateleira por muito tempo, e então saí para pregar. Nós estávamos na maior parte do tempo na estrada, mas de vez em quando nós parávamos um pouco. Então a história mudou o curso. Um pequeno grupo independente na Flórida ouviu sobre mim e me convidou para ser seu pastor. Eu disse, eu vou orar sobre isso. E exatamente 8 semanas depois, nós estávamos na Flórida. Eu era um pentecostal independente e havia pregado por um período de 5 anos como um batista. Embora eu nunca tivesse carteirinha de nenhuma denominação, nós tínhamos todo tipo de dons, profecias, língua e tudo mais em operação na igreja. Naquela época, eu estava usando muito o discernimento e orando pelos enfermos. Eu também tinha o dom de profecia. No domingo de manhã eu estava no púlpito e de repente eu estava dizendo, eis que envio o meu profeta do norte e ele ensinará ao povo as coisas que ele deve saber. Eu disse às pessoas, eu não conheço nenhum profeta no norte. Na época eu achava que o norte se referia ao norte do país mesmo, não o norte como Geórgia e o norte da Flórida. Não havia passado pela minha cabeça que era o irmão Branham, mas eu disse, se essa profecia estiver certa, haverá um profeta que virá aqui e nos ensinará. Mas este momento, eu não sei quem poderia ser. Essa profecia foi entregue em junho de 1953. Em nossa igreja havia um homem chamado Burr, um ex-presbiteriano que amava os dons e discernimento e tudo mais. Um dia ele disse, eu tenho falado com meu irmão, Dr. Pérez, e ele está vindo visitar mim e a minha família. Eu gostaria de falar com você. Você gostaria de jantar com ele? Respondi, claro, eu ficaria contente em falar com ele. Então nós conversamos por várias horas sobre as coisas de Deus, dons e tudo mais. Depois ele perguntou, a propósito, você conhece o reverendo William Branham? Respondi, eu vi, mas não conheço. Que eu saiba, nunca houve um homem que já teve um ministério como o dele. Ele perguntou, você gostaria de conhecê-lo? Meu melhor amigo é amigo dele. Tudo que você precisa fazer é ir em Louisville, Kentucky, a igreja da Porta Aberta. Lá você vai encontrar o Dr. Wyle Cover. Diga que você é meu amigo e que você gostaria de uma entrevista com o irmão Branham. Ele dará um jeito para você encontrá-lo. Eu adiei até agosto, sem me dar conta, naquele momento, que agosto era temporada de caça de esquilo, época em que era mais provável o irmão Branham estar em Indiana. E eu dirigi até Louisville e eu fui ver o Dr. Cover. E ele contei a razão da minha ida. Ele disse, certamente, irmão Wiley, eu vou te levar lá. Era domingo de manhã e o irmão Branham estava do lado de fora da igreja. Assim que o irmão Cover conduziu o carro até lá, o irmão Branham veio e o cumprimentou. O irmão Cover disse, irmão Branham, eu trouxe um amigo do Dr. Pérez e ele gostaria de ter uma entrevista com você. O nome dele é Reverendo Lee Wiley. O irmão Branham disse, certamente. Depois, falando comigo, ele disse, irmão Wiley, eu caço esquilos.
lá pelas 5h30 da manhã, mas vou estar em casa por volta das 11 horas. Eu te encontro ao meio-dia de amanhã, aqui na porta do lado da igreja. No dia seguinte, quando eu cheguei na igreja, ele estava ali de pé ao lado da porta. Ele estava muito elegante, em um bonito terno cinza. Enquanto eu estava com minhas roupas de viagem, ele disse: entre, irmão Varley. E eu vi você chegando. Há uma chama de fogo sobre sua cabeça, e é chamado o espírito de profecia. Aquilo me deixou confuso, porque ele diria que me viu chegando se ele sabia que eu estava vindo. Eu realmente não consegui encaixar as coisas até eu me dar conta que eu havia vindo lá de Westport. Foi de lá que o irmão Branham me viu chegando. Nós conversamos e tivemos um tempo maravilhoso, especialmente porque estávamos de acordo doutrinariamente em muitos pontos. Segurança eterna, predestinação, segunda vinda de Jesus Cristo, cura divina e todas essas coisas. Finalmente eu pensei que eu faria a prova de fogo com ele. Eu estava tão estimulado que estava rindo por dentro. Eu pensei: aqui estou eu, com essa grande e tremenda pessoa, e não há ninguém como ele no mundo, e eu estou querendo fazer uma prova de fogo com ele? Eu disse: além disso, irmão Branham, eu não creio em inferno eterno. Ele afirmou: certamente não, irmão Harley. O inferno foi criado. Eu pensei: era deste homem que eu precisava. Quer ele saiba disso ou não, nós oramos e depois ele disse: sabe, irmão Harley, eu vou realizar um encontro lá com você.